O último guardião, a queda do Egito e o despertar do Sol Negro. O escriba Amenhotep sente a areia queimar sua pele como brasas do submundo. Sua respiração é um sussurro desesperado, enquanto os grãos dourados se transformam em uma tempestade que devora tudo. A esfinge, majestosa e silenciosa por milênios, finalmente desperta. Seus olhos brilham com uma luz que não pertence a este mundo. Ao longe, o último faraó jaz morto, seu sangue real misturado à poeira ancestral. O povo que um dia construiu pirâmides agora rasteja como serpentes venenosas, suas almas corrompidas por consciências tão antigas quanto o próprio mal. E no centro desta destruição apocalíptica, uma sociedade mais secreta que qualquer lenda jamais ousou mencionar observa em silêncio mortal. A Sociedade do Sol Negro. Amenhotep segura em suas mãos trêmulas o último papiro com os segredos cósmicos. Suas palavras ecoam contra o rugido da tempestade eterna. Por Ra, eu não deixarei que a sabedoria de 10.000 anos morra com nossa civilização condenada. Mas como chegamos aqui? Como o mais poderoso império da Terra se transformou em um pesadelo vivo, onde as próprias areias se voltaram contra seus filhos? Se esta história já está fazendo seu coração acelerar, deixa um like agora mesmo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos sobre o poder oculto que governa civilizações inteiras pode mudar para sempre sua visão sobre o destino da humanidade. A resposta está enterrada 3 luas no passado, quando os primeiros sinais da corrupção começaram a envenenar as águas do Nilo Sagrado. 3 luas antes da catástrofe final, o Egito ainda respirava com a grandeza de 20 dinastias. Mênfis brilhava como uma joia cravada no peito da terra, suas pirâmides tocando os deuses, enquanto o Nilo cantava canções de prosperidade eterna. Amenhotep caminhava pelos corredores do templo de Karnak, seus passos ecoando entre hieróglifos que guardavam segredos mais antigos que as estrelas. Como escriba real, ele tinha acesso aos papiros mais sagrados, documentos que revelavam não apenas a história do Egito, mas os segredos cósmicos que mantinham o equilíbrio entre as dimensões. Mas algo estava mudando. Os sacerdotes sussurravam sobre visões perturbadoras. Comerciantes relatavam sonhos onde sombras dançavam ao redor da esfinge. E nos bairros mais pobres de Tebas, pessoas começavam a agir de forma estranha. Seus olhos perdiam o brilho humano, substituído por uma frieza reptiliana que gelava o sangue. O faraó Ankh-Sekhmet, último descendente legítimo da linhagem sagrada, sentia o peso de uma maldição ancestral. Em seus aposentos privados, cercado pelos maiores sábios do reino, ele revelava uma verdade que poucos ousavam aceitar. As consciências que banimos há milênios estão retornando. Elas encontraram uma forma de possuir nosso povo, transformando nossos irmãos em receptáculos de uma malevolência que não conhece limites. Era neste contexto de terror crescente que Amenhotep faria uma descoberta que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de toda a civilização. No arquivo mais secreto do templo, ele encontraria hieróglifos que brilhavam com luz própria, símbolos que pareciam pulsar como um coração vivo, contendo advertências sobre uma sociedade tão secreta que nem mesmo os faraós conheciam sua existência. Na madrugada seguinte, quando Ra começava sua jornada pelo céu, Amenhotep descobriu o que mudaria tudo. No subsolo mais profundo do templo de Karnak, em uma câmara que não aparecia em nenhum mapa, ele encontrou uma parede coberta por hieróglifos que desafiavam toda a lógica. Estes símbolos não apenas brilhavam, eles se moviam. Como serpentes de luz dourada, eles ondulavam pela pedra milenária, formando mensagens que apareciam e desapareciam como visões de um sonho profético. O primeiro hieróglifo que conseguiu decifrar fez seu sangue gelar. Quando o último sangue real for derramado pela mão de filhos corrompidos, as areias despertarão para reclamar a terra profanada. Amenhotep sabia que não estava sozinho naquela câmara. Podia sentir uma presença antiga, benevolente mas poderosa, observando cada movimento seu. Era como se a própria esfinge estivesse sussurrando segredos diretamente em sua alma. O segundo hieróglifo revelou algo ainda mais perturbador.
A Sociedade do Sol Negro manipula as sombras aéreas. Quando o equilíbrio cósmico for quebrado, eles invocarão o próprio Criador para purificar a Terra com tempestades eternas. Mas quem era a Sociedade do Sol Negro? Em todos seus anos estudando os textos mais secretos, Amenhotep nunca havia encontrado sequer uma menção a este grupo. Era como se eles fossem fantasmas operando nas frestas da realidade. O terceiro hieróglifo pulsou com intensidade cegante. Aquele que guarda os segredos finais deve escolher: salvar a sabedoria ou salvar o povo. Ambos não podem ser preservados quando as consciências antigas reclamam seus hospedeiros. Naquele momento, Amenhotep compreendeu que havia sido escolhido para uma missão impossível. Não por acaso ele havia encontrado aquela câmara. Não por acaso os hieróglifos brilhavam apenas para seus olhos. Ele era o último guardião de uma sabedoria que poderia ser perdida para sempre. Quando Amenhotep emergiu da câmara secreta, seus olhos encontraram uma figura que deveria estar morta há 50 anos. Imhotep, o lendário arquiteto da pirâmide de Djoser, estava ali de pé, real como a pedra dos templos, mas com uma luminosidade que revelava sua natureza transcendental. Você viu os hieróglifos que dançam com vida própria, disse Imhotep, sua voz ecoando com a autoridade de quem comandou a construção de monumentos eternos. Agora precisa compreender o que eles realmente significam. Amenhotep caiu de joelhos, não apenas pela reverência ao maior sábio que o Egito já conheceu, mas pela magnitude do que estava acontecendo. Mestre, como é possível que esteja aqui? Os registros dizem que você ascendeu aos deuses há meio século. A morte é apenas uma transição para aqueles que dominam os segredos cósmicos, respondeu Imhotep, seus olhos brilhando com conhecimento de múltiplas dimensões. Fui enviado de volta porque o equilíbrio universal está prestes a ser quebrado. E você, Amenhotep, é a última esperança de preservar a sabedoria que mantém as forças do caos sob controle. Imhotep conduziu Amenhotep através de corredores que pareciam se materializar do nada, levando-o a uma biblioteca dimensional onde papiros flutuavam no ar como folhas douradas em uma brisa inexistente. Ali, o mentor revelou verdades que fariam qualquer mente humana normal desabar em loucura. A Sociedade do Sol Negro não é composta por humanos, explicou Imhotep, suas palavras criando ondas de energia no ar ao redor. São entidades que existem desde antes da criação deste mundo físico. Eles foram os arquitetos do próprio universo material, mas algo deu errado em seu projeto. O livre-arbítrio humano se tornou muito poderoso, criando um caos que ameaça sua obra-prima. Amenhotep sentia sua mente se expandindo além dos limites do que achava possível. Mas por que permitiram que as consciências antigas possuíssem nosso povo? Porque precisam de uma justificativa cósmica para intervir diretamente, respondeu Imhotep, mostrando papiros que continham equações matemáticas capazes de dobrar a realidade. Quando uma civilização se corrompe completamente, perdendo toda a conexão com a divindade, eles têm permissão para usar o que chamam de protocolos de purificação. As tempestades eternas são apenas uma dessas ferramentas. O mentor estendeu a mão, tocando a testa de Amenhotep. Instantaneamente, visões apocalípticas inundaram sua mente. Civilizações inteiras sendo engolidas por maremotos dimensionais, continentes desaparecendo em vórtices de luz negra e sempre, sempre, a presença silenciosa da Sociedade do Sol Negro, coordenando cada destruição com precisão matemática. Você tem uma escolha a fazer, disse Imhotep, sua forma começando a se desvanecer como fumaça, dourada. Pode tentar salvar este povo corrompido, sabendo que fracassará e que toda sabedoria será perdida. Ou pode aceitar seu destino como guardião final, preservando os segredos cósmicos para uma futura humanidade que ainda não nasceu. Sozinho na biblioteca dimensional, Amenhotep começou a estudar os papiros que flutuavam ao seu redor como constelações de conhecimento puro. Cada documento revelava camadas de realidade que sua educação tradicional jamais havia tocado. O primeiro papiro continha os protocolos de Sekhmet, instruções detalhadas
sobre como as consciências antigas operavam. Descobriu que essas entidades não eram simplesmente malignas, mas sim fragmentos de uma consciência primordial que havia sido fragmentada durante a criação do universo físico. Elas buscavam se reunificar, usando corpos humanos como veículos para sua reconstrução. O processo era insidioso e gradual. Primeiro, infiltravam-se através de sonhos e visões, plantando sementes de descontentamento e raiva. Depois alimentavam emoções negativas, até que a pessoa se tornasse um receptáculo vazio, pronto para ser habitado completamente. O mais terrível era que as vítimas mantinham suas memórias e personalidades, mas agora serviam a uma agenda cósmica de caos e destruição. O segundo papiro revelou a verdadeira natureza da sociedade do Sol Negro. Eles eram os corretores cósmicos, entidades responsáveis por manter o equilíbrio entre ordem e caos em escala universal. Quando uma espécie ou civilização se desviava muito do plano original, eles intervinham com métodos que variavam desde mudanças climáticas graduais até extinções completas. Amenhotep descobriu que a Terra havia passado por pelo menos 12 correções anteriores. Atlantes, Lemúria e outras civilizações perdidas na lenda não haviam sido destruídas por desastres naturais, mas por intervenções diretas da sociedade quando estas culturas desenvolveram tecnologias ou conhecimentos que ameaçavam o equilíbrio cósmico. O terceiro papiro continha informações que fizeram Amenhotep questionar tudo o que acreditava sobre a natureza da realidade. A esfinge não era apenas um monumento, era um dispositivo de contenção dimensional, construído para manter um portal selado entre nossa realidade e dimensões onde residiam forças que poderiam reescrever as leis da física. Os construtores originais da esfinge conheciam os segredos da sociedade do Sol Negro e haviam criado o monumento como uma forma de negociação cósmica. Enquanto o portal permanecesse selado e a humanidade mantivesse um mínimo de conexão espiritual, a Terra seria poupada das correções mais drásticas. Mas agora, com o povo egípcio completamente corrompido pelas consciências antigas, o acordo estava quebrado. A esfinge despertaria, o portal se abriria, e as tempestades eternas reclamariam a civilização que havia perdido sua alma. O quarto papiro revelou a profecia mais aterrorizante. Quando o último guardião dos segredos tomar sua decisão final, o próprio Criador manifestará sua mão na dimensão material. Não haverá escapatória para os corruptos, mas os puros de coração encontrarão uma nova terra sob céus renovados. Neste momento de revelação máxima, Amenhotep compreendeu que estava testemunhando não apenas a queda de uma civilização, mas um evento cósmico que redefiniria a própria natureza da existência humana. Se você está sentindo essa transformação acontecendo dentro de você agora, compartilha nos comentários. Que verdade oculta sobre nossa realidade você mais gostaria de descobrir? Quando Amenhotep retornou ao mundo físico, encontrou um Egito irreconhecível. Em apenas algumas horas, a corrupção havia se espalhado como uma praga espiritual. Nas ruas de Mênfis, pessoas caminhavam com movimentos mecânicos, seus olhos vazios, brilhando com uma luz que não era humana. O próprio templo de Karnak havia sido profanado. Sacerdotes que ele conhecia desde a infância agora destruíam papiros sagrados, suas faces contorcidas em sorrisos que revelavam uma malevolência antiga. Eles falavam em uníssono, suas vozes criando harmonias impossíveis que faziam a realidade tremer. Amenhotep, último tolo que ainda acredita na ilusão da pureza, cantavam os sacerdotes possuídos. Junte-se a nós na verdade final. A resistência é apenas um prolongamento do sofrimento inevitável. Mas o teste verdadeiro veio quando Amenhotep encontrou sua própria família. Sua esposa Nefertiti e seus 2 filhos estavam em sua casa, aparentemente normais. Correram para abraçá-lo, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. Por um momento, ele acreditou que algumas pessoas haviam escapado da corrupção. "Meu amado", sussurrou Nefertiti, seus braços envolvendo-o com o calor familiar de 20 anos de casamento. "Onde você esteve?"
Estávamos tão preocupados. Todos na cidade estão agindo de forma estranha, mas nós estamos bem. Nossa família está protegida. Amenhotep quase cedeu. O desejo de esquecer tudo, de proteger apenas sua família e ignorar o destino do mundo era esmagador. Mas então, notou algo que fez seu sangue gelar. As pupilas de Nefertiti não eram redondas, eram verticais, como as de uma serpente. Vocês também foram tomados, murmurou ele, dando um passo para trás. O sorriso de Nefertiti se transformou em algo reptiliano. Não tomados, libertados. Libertados da ilusão de que somos importantes no grande esquema cósmico. Venha, meu amor. Aceite a verdade de que somos apenas instrumentos nas mãos de forças que existem desde antes das estrelas nascerem. Seus filhos, gêmeos de 12 anos, que ele havia ensinado a ler hieróglifos, se aproximaram com a mesma expressão predatória. Papai, disseram em perfeita sincronia. Por que você luta contra o inevitável? A Sociedade do Sol Negro oferece paz através da aceitação. Resistência só traz sofrimento. Naquele momento, Amenhotep enfrentou o desafio mais cruel que qualquer guardião da sabedoria poderia enfrentar. Escolher entre o amor familiar e o dever cósmico. Cada fibra de seu ser humano gritava para aceitar a corrupção, para se juntar à sua família, mesmo que isso significasse traição aos segredos universais. Mas então lembrou das palavras de Imhotep. Um guardião verdadeiro ama a humanidade mais do que ama os humanos. Com lágrimas queimando seu rosto como ácido, Amenhotep recitou uma oração que criou um campo de energia ao seu redor, repelindo sua família possuída. Eu os amo demais para deixá-los presos nesta maldição, disse ele, sua voz quebrando com cada palavra. E amo a humanidade demais para deixar que toda a sabedoria morra com nossa civilização corrompida. Com o coração despedaçado, mas a determinação fortalecida, Amenhotep sabia que precisava realizar o ritual do guardião final, uma cerimônia tão secreta que apenas 3 pessoas em toda a história do Egito haviam sido consideradas dignas de conhecer seus detalhes. Ele retornou à câmara secreta sob o templo de Karnak, onde os hieróglifos dançantes agora brilhavam com urgência apocalíptica. As paredes pulsavam como um coração gigantesco, e ele podia sentir a própria terra tremendo sob seus pés, enquanto forças cósmicas se alinhavam para o evento final. O ritual exigia 3 sacrifícios impossíveis. Primeiro, ele precisava oferecer sua própria humanidade. Abrir mão de todas as limitações mortais para se tornar um receptáculo de conhecimento puro. Isso significava que nunca mais poderia viver como um ser humano normal, mas existiria como uma ponte entre dimensões até o fim dos tempos. Amenhotep colocou as mãos sobre o altar central da câmara, um bloco de granito negro que parecia absorver luz ao invés de refleti-la. Imediatamente, sentiu sua consciência se expandindo além dos limites de seu corpo físico. Podia ver através dos olhos de cada pessoa corrompida em todo o Egito, sentir o desespero dos poucos puros que ainda resistiam e perceber a presença massiva da Sociedade do Sol Negro, observando de dimensões paralelas. O segundo sacrifício era ainda mais cruel. Ele precisava aceitar que salvaria a sabedoria, mas não o povo. Cada papiro que preservasse significava uma vida egípcia que não poderia proteger. Era uma equação cósmica implacável. Conhecimento versus humanidade. Eternidade versus mortalidade. Lágrimas de sangue escorreram pelo rosto de Amenhotep enquanto ele fazia a escolha que definiria o destino de civilizações futuras. Que os segredos do cosmos sobrevivam, mesmo que nossas almas sejam o preço, murmurou ele, sentindo cada palavra queimar sua garganta como fogo líquido. O terceiro sacrifício era o mais terrível. Ele precisava convocar pessoalmente a Sociedade do Sol Negro, pedindo que acelerassem a purificação antes que toda a sabedoria fosse corrompida. Era como pedir aos próprios deuses para destruir seu mundo, sabendo que era a única forma de preservar algo de valor para o futuro. Amenhotep
Ergueu os braços para o teto da câmara, onde símbolos começaram a aparecer como constelações vivas. Sua voz ecoou com um poder que não era completamente humano. Corretores cósmicos, guardiões do equilíbrio universal, eu, último keeper dos segredos sagrados, invoco os protocolos de purificação total. Que vossa vontade se manifeste através da mão do Criador, pois esta civilização escolheu o caos sobre a ordem. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer trovão. Amenhotep podia sentir a atenção de seres tão poderosos que sua mera presença dobrava as leis da física. Eram antigas como o próprio universo, e suas vozes chegaram até ele, não através dos ouvidos, mas diretamente gravadas em sua alma. Guardião final, ecoaram as vozes da Sociedade do Sol Negro. Seu sacrifício é reconhecido. Os protocolos estão ativados. A purificação começará quando Ra tocar o horizonte pela última vez sobre esta era. Você será preservado para carregar os segredos através do renascimento que virá. Naquele momento, Amenhotep compreendeu que havia se tornado algo além da humanidade. Um ser de transição, destinado a guardar a ponte entre a civilização que morreria e aquela que nasceria das cinzas purificadas. Com o ritual concluído, Amenhotep sentiu uma transformação começar em seu próprio corpo e alma. Sua pele assumiu uma luminosidade dourada, como se estivesse absorvendo a própria luz de Ra. Seus olhos agora podiam ver através de múltiplas dimensões simultaneamente, revelando camadas de realidade que existiam além da percepção humana normal. Ele podia ver os membros da Sociedade do Sol Negro materializando-se lentamente na dimensão física. Eram seres de geometria impossível, formas que desafiavam qualquer descrição humana. Pareciam ser feitos de luz negra e matemática pura, suas presenças alterando a própria estrutura do espaço-tempo ao redor. A primeira manifestação foi sutil. As areias do deserto começaram a se mover com vida própria, formando padrões fractais que se estendiam por quilômetros. Eram como circuitos gigantescos gravados na própria Terra, canalizando energias cósmicas para o evento final. Amenhotep caminhou até a superfície do templo e viu o céu mudando de forma impossível. As estrelas estavam se reorganizando, criando constelações que nunca haviam existido. A lua assumiu uma cor vermelho-sangue, pulsando como um coração cósmico que bombeava poder dimensional para o planeta. No horizonte, a esfinge começou a se mover pela primeira vez em milênios. Seus olhos se abriram, revelando portais para dimensões onde habitavam forças que poderiam reescrever a realidade com um pensamento. Um som emergiu de sua garganta de pedra. Não era música nem rugido, mas algo que fazia a própria existência vibrar em frequências proibidas. As pessoas corrompidas em todo o Egito pararam suas atividades destruidoras e se voltaram para a esfinge como girassóis se voltam para o sol. Começaram a caminhar em direção ao monumento, seus movimentos perfeitamente sincronizados, como se fossem componentes de uma única mente coletiva. Amenhotep observou sua família se juntar à procissão. Nefertiti e seus filhos caminhavam com a mesma expressão vazia dos outros possuídos, mas ele podia ver além da corrupção superficial. Suas almas verdadeiras estavam presas em casulos de energia negra, conscientes, mas impotentes para controlar seus próprios corpos. Logo vocês serão livres, sussurrou ele, sabendo que a purificação que se aproximava libertaria as almas aprisionadas, mesmo que isso significasse a destruição de seus corpos físicos. A transformação de Amenhotep se acelerou. Agora, ele podia sentir cada grão de areia no deserto, cada pedra das pirâmides, cada gota de água no Nilo. Estava se tornando uma extensão da própria Terra, um guardião cósmico, cuja consciência se estendia por toda a civilização que estava prestes a morrer. Mas a transformação mais profunda estava acontecendo em sua compreensão da natureza da existência. Ele começou a perceber que a destruição do Egito não era uma tragédia isolada, mas parte de um ciclo cósmico muito maior. Civilizações nasciam, cresciam, se corrompiam e eram purificadas para dar lugar a formas superiores de consciência. A humanidade não estava sendo punida, estava sendo renovada.
A sociedade do Sol Negro não eram destruidores, mas jardineiros cósmicos, podando a árvore da existência, para que novos brotos pudessem crescer mais fortes e puros. E agora chegamos ao momento que abriu nossa jornada. Amenhotep está diante da esfinge desperta, as tempestades eternas começando a se formar no horizonte. Mas agora você compreende completamente como chegamos aqui e o que realmente está em jogo. O último faraó, Ankh-F-N-Sekhmet, havia sido assassinado pelos próprios guardas corrompidos apenas 1 hora antes. Seu sangue real, derramado por mãos que um dia juraram protegê-lo, havia quebrado o último elo que mantinha o acordo cósmico entre a humanidade e as forças superiores. Amenhotep segura o papiro final, não apenas um documento, mas um receptáculo dimensional contendo toda a sabedoria acumulada de 20 dinastias. Cada hieróglifo pulsava com conhecimento que poderia reerguer a civilização humana em um futuro distante, mas apenas se fosse preservado através da catástrofe que se aproximava. A sociedade do Sol Negro agora se manifestava completamente na dimensão física. Suas formas impossíveis pairavam sobre o Egito como deuses de geometria viva. O próprio ar vibrava com poder tão intenso que a realidade começava a se fragmentar nas bordas, revelando vislumbres de outras dimensões, onde diferentes versões da Terra existiam simultaneamente. Guardião final, ecoou a voz coletiva da sociedade. Cada palavra criando ondas de energia que faziam as pirâmides tremerem. O momento da escolha definitiva chegou. Você pode preservar os segredos e aceitar a purificação, ou tentar salvar este povo corrompido e assistir toda a sabedoria ser consumida pelo caos. Amenhotep olhou para o horizonte, onde milhões de egípcios possuídos se aproximavam da esfinge em uma procissão apocalíptica. Entre eles podia ver Nefertiti e seus filhos, suas faces humanas ainda reconhecíveis sob a máscara da possessão. As primeiras rajadas da tempestade eterna começaram a soprar. Não era vento comum. Era areia que queimava como fogo, grãos que se moviam com inteligência própria, buscando envolver cada pessoa corrompida em um casulo de purificação que duraria milênios. Amenhotep ergueu o papiro sagrado acima da cabeça. Suas palavras ecoaram com poder que transcendia a dimensão física. Eu escolho a eternidade sobre o momento, a sabedoria sobre o sentimento, o futuro da humanidade sobre o presente da corrupção. Naquele instante, a mão do próprio Criador se manifestou na dimensão material. Não era uma mão física, mas uma presença tão vasta que abrangia todo o horizonte. Quando ela se moveu, as tempestades eternas explodiram com fúria, que fazia vulcões parecerem velas tremulando. A areia se ergueu em tsunamis dourados, cada grão imbuído com poder purificador que não destruía, mas transformava. As pessoas corrompidas foram envolvidas por casulos de cristal de areia, suas consciências verdadeiras finalmente libertadas das prisões criadas pelas entidades antigas. Amenhotep viu Nefertiti ser abraçada pela tempestade purificadora. Por um momento, seus olhos recuperaram a humanidade e ela sussurrou, obrigada, antes de ser preservada para uma era futura onde poderia renascer purificada. A própria terra tremeu enquanto civilizações inteiras eram seladas sob camadas de areia sagrada. Mas não era morte, era preservação. Cada pessoa, cada monumento, cada fragmento de cultura estava sendo protegido do tempo e da decadência, esperando o momento certo para ressurgir em uma nova era dourada. Amenhotep sentiu seu próprio corpo começar a se cristalizar. Como guardião final, ele seria preservado consciente através dos milênios, carregando os segredos cósmicos até que uma nova humanidade estivesse pronta para recebê-los. Enquanto as tempestades eternas cobriam o Egito com seu manto purificador, Amenhotep experimentou a transformação final que o levaria além de qualquer definição humana de existência. Seu corpo físico se dissolvia não em morte, mas em uma forma de energia consciente que poderia atravessar eras sem perder um único fragmento de conhecimento. A esfinge, agora completamente desperta,
estendeu sua consciência colossal para abraçar Amenhotep. Guardião final, ecoou sua voz milenária. Você será meus olhos através das eras escuras que virão. Quando a humanidade estiver pronta para receber novamente os segredos cósmicos, será através de você que eles retornarão ao mundo. Amenhotep sentiu sua consciência se expandir até abranger não apenas o Egito, mas todo o planeta. Podia ver outras civilizações sendo purificadas simultaneamente. Atlântida submergindo em oceanos dimensionais, Lemúria se dissolvendo em névoas de tempo, culturas inteiras sendo preservadas em estados de hibernação cósmica. A Sociedade do Sol Negro se aproximou dele com algo que poderia ser chamado de respeito. Seu sacrifício será lembrado nos anais cósmicos, declararam em uníssono. Você escolheu ser a ponte entre mundos, o guardião que preserva a luz através da escuridão necessária. Mas a transformação mais profunda estava acontecendo em sua compreensão da natureza do próprio cosmos. Amenhotep percebeu que a realidade era muito mais fluida do que jamais imaginara. O que chamavam de destruição era apenas transformação em escala cósmica. As civilizações não morriam. Elas metamorfoseavam como lagartas se tornando borboletas. Através de sua nova percepção expandida, ele podia ver o futuro se desdobrando como um jardim de possibilidades infinitas. Viu uma nova humanidade surgindo das areias purificadas milhares de anos no futuro. Mais sábia, mais conectada com as forças cósmicas, capaz de construir uma civilização que honraria tanto o conhecimento quanto a compaixão. Viu templos futuros onde os segredos que ele preservara seriam ensinados novamente, mas desta vez a uma humanidade que havia aprendido a equilibrar poder com responsabilidade. Viu pessoas que carregariam em seus genes a memória espiritual de tudo o que havia sido perdido e reencontrado. O papiro sagrado em suas mãos se transformou em pura luz, impregnando sua essência cristalizada com todo o conhecimento de 20 dinastias. Cada hieróglifo se tornou parte de sua própria estrutura energética, garantindo que nenhum segredo seria perdido através dos milênios de espera. As últimas palavras que Amenhotep falou, como um ser parcialmente humano, ecoaram através das dimensões. Que este sacrifício sirva como semente para uma era dourada que ainda está por vir. Que a sabedoria preservada floresça quando a humanidade estiver pronta para ser digna dela novamente. Então, a transformação se completou. Amenhotep se tornou o guardião eterno, uma consciência cristalizada que existiria através de eras, preservando os segredos cósmicos como uma biblioteca viva, esperando o momento certo para ser aberta novamente. As tempestades eternas continuaram por 40 dias e 40 noites, selando toda a civilização egípcia sob camadas de areia sagrada. Mas não era fim, era gestação. Sob aquelas dunas douradas, uma nova forma de existência estava sendo preparada para um futuro que brilharia mais intensamente que qualquer era anterior. Agora, milhares de anos depois, você pode estar se perguntando: o que esta história ancestral tem a ver com sua vida moderna? A resposta vai além de qualquer coisa que possa imaginar. Os mesmos padrões que levaram à queda do Egito estão se repetindo hoje. Pessoas sendo possuídas por consciências negativas antigas, não através de magia, mas através de vícios tecnológicos, manipulação mediática e a constante alimentação de emoções destrutivas que fragmentam a alma humana. Você já notou como certas pessoas ao seu redor parecem ter perdido algo essencial em seus olhos? Como sociedades inteiras estão se comportando de forma cada vez mais mecânica, perdendo a conexão com valores superiores? Amenhotep viveu esta mesma experiência há milênios. A diferença é que hoje você tem uma escolha que o povo egípcio não teve. Você pode reconhecer os sinais da corrupção espiritual antes que seja tarde demais. Pode se tornar um guardião moderno da sabedoria, preservando valores essenciais enquanto outros ao seu redor sucumbem ao caos digital. Como aplicar os ensinamentos de Amenhotep em sua vida? Primeiro, desenvolva a capacidade de ver além das aparências.
Assim como Amenhotep aprendeu a distinguir entre pessoas genuínas e possuídas, você precisa desenvolver discernimento para identificar quando alguém está sendo controlado por forças destrutivas, seja um vício, uma ideologia tóxica ou simplesmente a ausência de propósito superior. Segundo, aceite que nem todos podem ser salvos no momento. Amenhotep teve que escolher entre salvar sua família corrompida ou preservar a sabedoria para gerações futuras. Você também enfrentará momentos onde terá que escolher entre agradar pessoas perdidas ou manter seus princípios intactos. Terceiro, torne-se um guardião do conhecimento verdadeiro. Em uma era de informação infinita, mas sabedoria escassa, você pode ser como Amenhotep, alguém que preserva e transmite conhecimentos que realmente transformam vidas. Quarto, prepare-se para a transformação pessoal que vem com a responsabilidade. Amenhotep não permaneceu o mesmo escriba tímido. Ele se tornou um ser de poder cósmico. Quando você abraça verdadeiramente a missão de preservar e transmitir sabedoria, sua própria natureza se expande além dos limites que imagina. A sociedade do Sol Negro ainda opera hoje, mas em formas mais sutis. São os sistemas que mantêm as pessoas distraídas de seu potencial verdadeiro, as forças que promovem division ao invés de unidade, os mecanismos que fazem você esquecer que é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana temporária. Mas você, como Amenhotep, pode escolher ser diferente. Pode escolher ser um ponto de luz consciente, em um mundo que está perdendo sua conexão com o sagrado. Pode preservar e compartilhar sabedoria que transcende as ilusões do momento presente. E assim, chegamos ao final desta jornada transformacional que conecta milênios de sabedoria humana. A história de Amenhotep não terminou com as tempestades eternas. Ela continua através de cada pessoa que escolhe ser um guardião da verdade em tempos difíceis. Você agora carrega uma responsabilidade sagrada. Os segredos cósmicos que Amenhotep preservou através de eras não eram destinados apenas para futuras civilizações distantes. Eram destinados para você, aqui, agora, neste momento preciso da história humana. A humanidade está novamente em um ponto de escolha. Podemos caminhar para uma nova era dourada de consciência expandida ou repetir os ciclos de corrupção que levaram às purificações antigas. A diferença desta vez é que temos guardiões modernos, pessoas como você, que compreenderam as lições do passado e escolheram ser diferentes. Cada vez que você escolhe a sabedoria sobre a ignorância, está honrando o sacrifício de Amenhotep. Cada vez que preserva valores superiores, quando outros ao seu redor sucumbem ao caos, está continuando sua missão milenar. A esfinge ainda guarda seus segredos, mas agora você sabe que não precisa de templos físicos para acessar conhecimento cósmico. O templo verdadeiro está dentro de você, em sua capacidade de discernir, de preservar, de transmitir verdades que transcendem o tempo. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Existe uma rede invisível de guardiões modernos espalhados pelo planeta, cada um preservando e compartilhando sabedoria em suas próprias esferas de influência. Ao se conectar com histórias como esta, você se torna parte desta fraternidade atemporal. As tempestades de nossa era não são feitas de areia física, mas de confusão informacional, caos emocional e desconexão espiritual. Sua missão é ser um oásis de clareza, um ponto de ancoragem para outros que buscam verdade em meio à turbulência. A próxima vez que enfrentar uma escolha difícil entre o fácil e o correto, lembre-se de Amenhotep diante da esfinge, escolhendo o futuro da humanidade sobre seu conforto presente. Você tem a mesma força interior. Precisa apenas reconhecê-la e usá-la. Esta jornada não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. Cada dia é uma oportunidade de aplicar os ensinamentos ancestrais em desafios modernos, de ser uma ponte entre a sabedoria antiga e as necessidades contemporâneas. Se esta jornada ancestral transformou algo profundo em você, se você sente que encontrou não apenas uma história,
mas um chamado para a sua própria missão de vida. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários: qual foi sua maior revelação durante esta jornada? Como você vai aplicar os ensinamentos de Amenhotep em sua vida real? Sua transformação pode inspirar milhares de outras almas que estão buscando o mesmo despertar que você acabou de experimentar. Juntos, somos os guardiões modernos da sabedoria eterna, preservando a luz da consciência para que nunca mais se apague completamente. Que a força de Amenhotep e a sabedoria da Esfinge iluminem cada passo de sua jornada. O legado ancestral agora vive através de você.